A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? São todos muito bem-vindos ao nosso culto online. E graças a Deus, para a semana, nós já vamos reiniciar os nossos cultos presenciais. Graças a Deus, né, irmãos? E nessa semana nós vamos passar mensagens, vamos passar as informações para que a gente possa estar dentro das normas exigidas pelo governo para fazermos as coisas todas certinhas para o bem-estar nosso e de todos quantos estiverem conosco no culto. Então aguardem maiores informações e para a semana nós já estaremos reiniciando nossos cultos presenciais. Nós vamos continuar colocando o culto da tarde, né, online, para que aqueles que estão longe possam também continuar participando conosco. E hoje nós temos uma surpresa para os irmãos. Nós temos um casalinho que já fez parte do nosso louvor e que de longe, né, de outras terras, eles gravaram alguns louvores para cantar com os irmãos, para que os irmãos pudessem louvar com eles, matar as saudades e podemos tê-los junto conosco mais uma vez pertinho de nós, né? Já que eles estão tão longe, não podem estar conosco nos cultos, mas nesse culto online eles vão estar conosco, amém? Espero que vocês louvem, cantem junto. Irmãos, tirem esse tempo, como se você estivesse lá na igreja mesmo. Fique sossegado, não faça nada nesse momento, mas louve, cante junto, adore junto e depois ouça a palavra e se precisar ouça mais uma vez, assista mais uma vez, porque o culto fica gravado justamente para isso, tá bem, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero abençoar a vida de cada um que está nos assistindo nessa hora. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada casa, cada família, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre cada pessoa, meu Pai. Que essa tarde os corações estejam abertos para receber a Tua palavra, para louvar, para engrandecer o Senhor e que Teu Espírito possa visitar cada família e conceder o que cada família precisa. Senhor, nós Te louvamos porque podemos Te servir e podemos Te louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Sê conosco nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar então? Olá, igreja, sejam bem-vindos. Queremos convidar-vos a passar este tempo juntos, pelo menos juntos num só espírito, um espírito de adoração e devoção a Deus. Leva a adorar-te.
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém, irmão. Queremos compartilhar com vocês também uma mensagem. Possam abrir as vossas Bíblias, os vossos tablets ou os vossos telemóveis no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 19, que diz o seguinte: que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender com todos os crentes a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém? Tão bom, né, irmãos? Louvar? Gostaram, irmãos? Os nossos meninos, para mim, eles continuam sendo os meninos, apesar que eles já não são tão meninos assim, mas eles continuam sendo os nossos meninos. Vamos ofertar, queridos? Ofertar faz parte do nosso culto. Em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, eu creio que ofertar, contribuir, é algo que o nosso coração tem que propor, ou algo que tem que partir do nosso coração. Pelo menos é o que eu entendo aqui nesse versículo que o apóstolo Paulo nos deixou, né? Para que nós pudéssemos fazer a oferta, para que nós pudéssemos dizimar de todo o nosso coração, conforme nós propomos no nosso coração. Sabe, um dia eu decidi no meu coração que eu seria uma pessoa que iria ser dizimista e iria ser uma pessoa ofertante. Aliás, o desejo do meu coração antes não era ser pastora nem missionária, era ser alguém que trabalhava e que sustentava a obra do Senhor. Mas o Senhor mudou os planos e eu recebi os planos do Senhor. Mesmo assim, a maior alegria do meu coração é poder abençoar a causa do mestre. Queridos, sempre existiram pessoas que estiveram de todo o coração, com muita alegria, contribuindo para a obra do Senhor. É assim que eu gostava que você ofertasse. As informações estão aí no rodapé e você deve fazer com todo o teu coração e deve fazer com alegria, porque, queridos, nós sabemos onde nós estamos colocando a nossa oferta, nós sabemos em que causa nós estamos apostando. Alguns lançam o seu dinheiro no futebol, lançam o seu dinheiro em outras causas humanitárias que também são boas, mas nós semeamos na causa do mestre. Por isso, querido, faça isso de todo o teu coração, vamos ofertar com alegria. Antes eu quero orar para que você possa realmente fazer isso de todo o teu coração e poder receber as recompensas que advêm do nosso Senhor para cada um de nós, amém? Pai, eu quero abençoar meus irmãos que vão contribuir nessa hora, aqueles que estão, Senhor Jesus, ofertando, aqueles que estão dizimando, aqueles que têm no seu coração o desejo de ser contribuinte, participante da tua causa. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa recompensá-los, que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade. E aquele que ainda não conseguiu, que o Senhor possa abençoá-los para que eles também possam, Senhor, ser participante dessa causa em
nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Olho para o céu, 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 somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou louvor. A minha adoração é só para ti.
coração é só para ti. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem através dessa transmissão e é uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Eu gostaria que nós meditássemos um pouco no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Eu vou voltar a repetir. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, ao longo da história do cristianismo, é possível nós identificarmos um grupo de milhares e milhares de pessoas que, ouvindo a mensagem de Jesus, elas não conseguem ficar indiferentes. A mensagem de Jesus é uma mensagem apaixonante, é uma mensagem transformadora, é uma mensagem desafiante. E ao longo de toda a história, nós vemos um grupo de pessoas que, ao ouvir as palavras de Jesus, elas foram convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus na sua totalidade. No entanto, nós encontramos um grupo de pessoas que apenas foi convencida. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus diante das multidões, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, é imediata, não é? O desejo e a vontade das multidões de receber essa palavra, de receber as orientações de Jesus. E Jesus chega ao ponto de ir mais adiante, ao ponto de não oferecer apenas descanso, mas também alívio. E reparem uma coisa, queridos, quando nós somos confrontados com a palavra de Jesus, nós podemos ser convencidos dessa palavra ou nós podemos ser convertidos a essa palavra. Quando nós olhamos para este texto em que Paulo, ao escrever à igreja de Coríntio, ele, num contexto do capítulo 5, Paulo está a falar sobre a morada eterna do cristão. E isso aí é fantástico. Paulo, quando começa no capítulo 5, ele fala a respeito da morada eterna do cristão. E depois, continuando nesse mesmo capítulo, Paulo chega ao ponto de falar sobre a perfeita reconciliação com Deus. E é dentro desse contexto que Paulo escreve o versículo 17, o qual nós acabamos de ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, neste texto, nós encontramos as características daquele que está verdadeiramente em Cristo. E esse é o tema da nossa mensagem nesta tarde. Características de quem está em Cristo. E baseado neste texto, eu gostaria de falar de algumas dessas características. A primeira característica daquele que está em Cristo é que ele é uma nova criatura. O que é que nós podemos entender como uma nova criatura? O texto não diz uma criatura melhor, mas o texto nos fala de uma nova criatura. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. E ao mesmo tempo nós somos chamados a fazer parte também desse processo de reconciliação entre os homens e Deus. Nós podemos continuar a ler o capítulo 5 de 2 Coríntios e nós vamos ver Paulo referindo essa situação. Quando o homem ele aceita a Cristo
O objetivo não é que ele se torne uma pessoa melhor, mas que se torne uma nova criatura. Essa nova criatura não vive mais diante dos seus conceitos humanos, não vive mais diante dos conceitos da sociedade, mas ele faz da palavra de Deus a sua bússola, o seu guia. E Jesus foi muito claro em diversas vezes quando ele refere as suas palavras como sendo algo que nós precisamos de ter para que nós possamos caminhar lado a lado com Deus. Jesus chegou a dizer, olha, aquele que tem as minhas palavras e as guarda. Então essa nova criatura precisa ser guiada pela palavra de Deus. Precisa ser guiada pelas palavras de Jesus, não mais pelos seus próprios pensamentos, não mais pelas as suas tradições, não mais pelos seus preceitos humanos, mas pela palavra de Deus. Essa nova criatura, ela também precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. Como ser uma nova criatura se nós não formos guiados pelo Espírito Santo? E reparem, Jesus falando do Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, para que nós possamos realmente encontrar o caminho certo, viver da maneira certa, nós precisamos do Espírito Santo. Então, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele vai operar essa obra transformadora ao ponto de eu e tu sermos uma nova criatura. Queridos, é muito triste quando muitas vezes nós encontramos pessoas que não conseguem ser testemunho dentro da sua própria casa. Eles dizem ser convertidos ao Senhor Jesus, eles até mudam a maneira de falar, eles até podem mudar a maneira de vestir, mas muitas vezes os seus comportamentos, as suas ações, elas mantêm-se as mesmas. E isso dificulta o processo de conversão dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que estão mais perto de si. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela precisa ser tão transformadora na nossa vida, a presença do Espírito Santo precisa ser tão constante na nossa vida, ao ponto daqueles que estão ao nosso redor, eles olhem para nós e realmente eles possam dizer, olha, o Nuno não está melhor, mas ele é uma pessoa completamente diferente. Esse é o processo que Deus opera na vida daqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Ele é uma nova criatura, por quê? Porque ele é guiado pela palavra de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, é muito usual nós lermos no Novo Testamento situações em que o Espírito Santo, principalmente no livro de Atos, guiava o povo de Deus. Hoje em dia nós precisamos dessa mesma presença do Espírito, nós precisamos dessa mesma direção do Espírito, dessa mesma clareza do Espírito Santo nas nossas próprias vidas. Por isso é que tudo aquilo que os apóstolos e os discípulos empreendiam dava certo. Por isso é que eles abalavam o mundo com a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas olhando para eles chegaram ao ponto de chamá-los cristãos, pequenos cristos em Antioquia, porque eles eram muito parecidos com Jesus. O meu desejo é que eu e você, nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. Eles precisam ver que nós não apenas conhecemos a respeito de Jesus, mas que nós vivemos como Jesus. Então, uma das características daqueles que estão em Cristo é ser uma nova criatura, é ser semelhante a Jesus, é ser parecido com Jesus. E para isso nós precisamos seguir a palavra de Deus, para isso nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos guiará em toda a verdade, Ele nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, como o próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Olha, o Espírito Santo, quando vier, Ele vai vos guiar em toda a verdade, Ele vai vos relembrar de todas as coisas. Amém? A segunda característica daqueles que estão em Cristo é que as coisas velhas já passaram. E nós precisamos entender quais são as coisas velhas que precisam passar na nossa vida. Para isso, nós precisamos entender que a transformação, ela vem com mudança de comportamentos. E o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, elas estão à nossa disposição para essa mudança. Eu gostaria de ler a vocês Gálatas, capítulo 5, o versículo 18 ao versículo 21, que nos fala de alguns comportamentos que nós precisamos abandonar.
Esses comportamentos, se eles se mantiverem em nossa vida, eles não vão mostrar essa transformação e essa característica de quem está em Cristo. Então vejam o que é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse no capítulo 5, versículo 18 ao 21. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora reparem uma coisa, quem está em Cristo, aqueles que têm características de quem está em Cristo, eles não podem ser levados por essas obras da carne que nós vamos mencionar agora. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então existem coisas que são velhas na nossa vida e que não encaixam nessa nova vida em Cristo. A nova criatura, ela não pode encaixar na sua vida atual essas obras da carne. E Paulo foi bem claro a respeito delas. São situações que têm a ver com comportamentos sexuais, com comportamentos relacionais. E reparem uma coisa que o texto diz, que ele fala a respeito de coisas semelhantes a estas. Muitas vezes as pessoas questionam, pastor, mas na Bíblia não está escrito que isto é pecado, mas nós podemos entender pelo contexto deste texto que essas coisas que muitas das vezes as pessoas dizem não estar na Bíblia, elas encaixam nas coisas semelhantes a estas, que muitas das vezes podem levar as pessoas a ficar distantes de Jesus. Aqueles que estão em Cristo, eles precisam fazer com que as coisas velhas elas passem. Nós precisamos entender que em Cristo nós precisamos viver a verdade. Amém? E muitas vezes existe o questionamento a respeito da verdade. Eu não sei vocês, mas existem algumas pessoas que já me disseram assim, Nuno, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu digo aquilo que eu penso. Mas sabem uma coisa, queridos? Ser uma pessoa verdadeira não é dizer o que nós pensamos, é falarmos a verdade. E nem tudo aquilo que a gente pensa é verdade. Eu pergunto a si, quantas vezes você, ao conhecer uma pessoa, você disse assim, essa pessoa não é muito boa. E depois do convívio com essa pessoa, você viu que na realidade essa pessoa era uma pessoa boa. E você viu que os seus pensamentos a respeito dessa pessoa eram ruins. Talvez já houve outras pessoas em que você disse, essa pessoa é gente boa. E, no entanto, depois de algum tempo de convívio, você deparou que alguns problemas de caráter na vida dessa pessoa e você reparou que ela não era tão boa como você pensava. Então, nós precisamos entender, queridos, que viver uma vida de verdade não é falarmos aquilo que nós pensamos, mas é nós basearmos aquilo que nós pensamos e fazermos com que o filtro da palavra de Deus possa medir os nossos pensamentos. Amém? Porque reparem, para nós sermos uma pessoa realmente nova, uma nova criatura, nós precisamos deixar as coisas velhas. E tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente pensa, precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Amém? Por isso é que hoje, nos dias de hoje, é muito usual as pessoas partilharem nas redes sociais tudo aquilo que elas veem, sem se importarem se aquilo é verdade ou não, sem pesquisarem a respeito dessa verdade ou não. E muitas das vezes nós encontramos pessoas que até amam a Deus, que estão a partilhar mentiras ao longo das redes sociais. Então, queridos, uma coisa tão simples como a partilha de uma notícia numa rede social pode nos levar a não estar em Cristo, porque essa notícia ela pode ser uma mentira. Então é muito sério quando nós falamos em deixar para trás as coisas velhas. Paulo diz, olha, aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova criatura. Então, se eles são uma nova criatura, as coisas velhas precisam passar. Aquela pessoa que não tinha domínio próprio, que não conseguia manter-se diante de algumas situações, vai ter que aprender a dominar. Vai ter que aprender a dominar os seus pensamentos, vai ter que aprender a dominar as suas palavras, vai ter que aprender a dominar as suas ações. O texto também nos fala em idolatrias, e alguém pode dizer assim, mas eu já não tenho imagens de santos, eu já não tenho essa idolatria na minha casa, mas às vezes a tua família pode ser uma idolatria. Às vezes o teu orgulho pode criar
à volta da tua própria pessoa um certo tipo de idolatria. Então nós precisamos cuidar, queridos, ok? Para que essas obras que Paulo falou serem obras da carne, elas não venham fazer com que nós nos afastemos daquilo que verdadeiramente nós devemos fazer, que é de nós estarmos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E Paulo termina este versículo dizendo o seguinte, querido, que tudo se fez novo. Amém? Então reparem uma coisa, se nós, sendo uma nova criatura, precisamos lançar fora coisas velhas, quer dizer que nós precisamos ir buscar para essa nova vida coisas novas. E Paulo também refere isso lá em Gálatas, no mesmo capítulo, versículo 22 ou 23, amém, de Gálatas 5, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então reparem, se as coisas velhas que precisam passar, que nós lemos como sendo obras da carne, elas precisam ser erradicadas da nossa vida para substituir o espaço que fica em branco dessas coisas velhas que passaram. Nós temos que ir buscar coisas novas, aquilo que fará com que tudo se faça novo na nossa vida. E essa obra, ela é operada pelo Espírito Santo, porque Paulo faz questão de dizer, mas o fruto do Espírito é, amém? Então nós notamos aqui que é uma obra que o Espírito Santo vai fazer juntamente conosco, o gerar esse fruto na nossa vida. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E Paulo declara que contra estas coisas não há lei. Amém, querido? Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o fruto que nós precisamos cultivar com a ajuda do Espírito Santo nessa nova vida que Jesus tem preparado para nós. Amém? Nós precisamos desenvolver o amor. Ok? Nós precisamos desenvolver o gozo, a paz. Querido, Jesus disse que daria uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Não uma paz circunstancial, mas uma paz que vem de dentro para fora. Muitas vezes nós referimos a essa paz como algo que vem de dentro para fora. Mas muitas pessoas têm dificuldade porque elas procuram fora a paz que possa preencher o seu interior. Então, essa paz que Jesus prometeu oferecer, Jesus disse que oferecia não como o mundo a dá, ok? Então, essa paz, ela iria brotar, ser gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, bondade, fé. A própria fé, ela é gerada pelo Espírito Santo em nossos corações. Reparem que a obra da redenção, a obra da redenção, ela se dá através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem. Amém? Talvez tu possas dizer, não fui eu que aceitei Jesus, mas o Espírito Santo te convenceu a respeito de Jesus. Amém? E essa é a obra maravilhosa que o Espírito Santo opera. Mansidão, queridos. Quantos de nós precisamos de mansidão na nossa vida? É ou não é verdade? Quantos de nós precisam ser pessoas mansas? Alguém pode dizer assim, mas o meu temperamento é explosivo. Querido, todo temperamento tem as suas qualidades e tem as suas dificuldades. Mas todos os temperamentos precisam estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus. E independentemente do teu temperamento, tu podes buscar em Deus, através da ajuda do Espírito Santo, a mansidão com a qual tu podes guiar a tua vida. Moisés era um homem que de manso ele não tinha nada. A Bíblia fala que quando ele viu um hebreu sendo machucado e ferido por um egípcio, ele foi lá e matou o egípcio. Ele foi um homem que não conseguiu dominar os seus impulsos. Mas quando nós vemos, anos depois, a própria palavra falar a respeito de Moisés, diz que ele era o homem mais manso da terra. Amém? Então, se há esperança para Moisés, há esperança para ti e há esperança para mim. Amém? Então, temperança, ok? Contra estas coisas, diz a palavra do Senhor que não há lei. Amém? Queridos, estas são algumas das características daqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Talvez tu possas ser alguém
verdadeiramente convertido e tu já és essa nova criatura. Tu já deixaste as coisas velhas e já permitiste que as coisas novas de Deus e do Espírito Santo fizessem parte da tua vida. Ou talvez tu estás-nos a assistir hoje e talvez até hoje tu foste apenas convencido, mas ainda não convertido. Eu quero te desafiar nesta tarde, eu quero lançar esse desafio e pedir para que tu possas deixar que o Espírito Santo de Deus, ele opere no teu coração essa obra transformadora. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e tu pudéssemos ter uma nova vida, para que nós pudéssemos estar nele e ele em nós. Amém? E essa é uma obra maravilhosa, quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Amém? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E sabem como é que nós podemos detectar se verdadeiramente nós estamos em Cristo? Basta olhar para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente para aqueles da nossa casa. Será que eles já têm visto essa diferença em nós? Será que eles têm visto Cristo em nós? Ou apenas ouvem da nossa parte algumas palavras a respeito de Cristo? Eles precisam ver Jesus em nós. E aí, quando nós estamos em Cristo, Deus pega em nossas vidas e usa para reconciliação também de outras vidas para com Ele. Amém? Talvez aquilo que a tua família precisa nesta altura é que tu sejas alguém que esteja em Cristo para que eles possam ver Cristo através de ti. Amém? Sabem o que é que Castelo Branco precisa? Ver Cristo em nós. Sabem o que é que Portugal precisa? Ver Cristo em nós. Porque eu digo-vos uma coisa, meus amados e queridos, quando as pessoas olharem para nós e virem Cristo em nós, elas vão desejar Cristo na vida delas também. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Eu gostaria nesta hora de orar por vocês. Amém? Eu gostaria de partilhar essa oração com vocês e pedir para que o Senhor possa fazer de mim e de ti uma nova criatura. Que as coisas velhas possam passar e que tudo possa ser feito de novo. Amém? Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar essas vidas tão preciosas que nos assistem nesta tarde. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor faça de nós novas criaturas. Eu quero desde já repreender todo o espírito contrário ao teu espírito. Eu quero pedir se existe alguma situação, alguma circunstância, alguma coisa que impeça cada um de nós de ser cada vez mais parecido com o Senhor. Se existe alguma situação ou alguma coisa que nos impeça de estarmos em Cristo, eu quero pedir nesta tarde que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo e que todos aqueles que nos assistem possam verdadeiramente estar em Cristo, sendo novas criaturas, deixando para trás as coisas velhas e vivendo um novo de Deus na sua vida, Pai. Nós sabemos que nós estamos num tempo de pandemia, as nações da terra têm sido abaladas por essa pandemia, mas nós também sabemos que o Senhor é poderoso para repreender todo o mal. O Senhor é poderoso para reverter toda essa situação. O Senhor é poderoso para fazer com que no meio dessa pandemia a tua igreja se levante no poder e na autoridade do Espírito Santo, de maneira que Jesus seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Antes de nós terminarmos, é para avisarmos os irmãos, mais uma vez, a pastora já o fez há pouco, que para a semana nós recomeçaremos os nossos cultos presenciais. Nós iremos mandar mensagens, iremos gravar um vídeo dando todas as instruções para que nós possamos fazer o culto da maneira mais segura, segundo as orientações do governo e das autoridades sanitárias. Está bem, queridos? Eu queria me despedir de vocês, enviar um forte abraço para todos vocês e combinar um encontro com vocês na próxima semana. Amém, queridos? Que Deus abençoe uma semana abençoada para todos vocês. Amém?